Hoje nós queremos examinar de modo especial Mateus 28, 18 a 20, que leremos no momento oportuno. Mas nós vamos ler outros textos antes disso. E no dia da sua ressurreição, ao cair da tarde, Jesus apareceu aos seus discípulos. E isso está registrado em João 20, 19 a 22. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Logo a seguir ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Pois bem, esse texto registra a palavra que o Senhor deu e a manifestação dele logo após a sua ressurreição, no primeiro dia da semana, ou seja, no mesmo dia em que ele ressurgiu dentre os mortos. E se você examinar o contexto, você vai ver que estavam reunidos ali não apenas os 11, porque Judas já havia se desviado e havia traído Jesus, mas, então por isso que eu estou me referindo aos 11, mas estavam ali muitos discípulos, e não somente os 11, como pode ser facilmente verificado se você ler com atenção o texto. Mas Jesus disse a eles, Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus veio com uma missão, e a missão que ele veio realizar, ele a realizou, ele consumou a obra que o Pai lhe confiara para realizar, e agora ele no fim da sua missão, ele vai subir aos céus logo depois, 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus e ele está comissionando os seus discípulos. E os seus discípulos hoje somos nós, Igreja do Senhor Jesus. Lucas registrou palavras semelhantes ditas por Jesus aos seus discípulos, inclusive aos que estavam no caminho de Emaús. O que eu quero dizer com isso? Se você ler Lucas 24, você vai ver que começa narrando que dois discípulos de Jesus, e esses discípulos não estavam entre os 12 nem entre os 11. E então eles iam discutindo um com o outro no meio do caminho sobre o fato de que eles haviam esperado que Jesus viesse redimir Israel, e já era o terceiro dia e eles não estavam desesperançados. E esses discípulos, depois que Jesus se revelou a eles, num determinado momento, quando esteve comendo com eles, eles reconheceram a Jesus, e eles saíram e foram contar o que eles tinham visto
aos que estavam reunidos lá em Jerusalém. E eles estavam lá junto com eles quando Jesus então veio e se apresentou também para todos os discípulos. E o texto diz assim, Lucas 24, 36 a 48. Eu vou ler um trecho do texto, melhor dizendo. Então, eu vou ler apenas um trecho do texto total. Versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas, estavam conversando entre si, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja com vocês. Isso foi no mesmo dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles, porém, ficaram assustados e com medo. Quem ficou assustado e com medo não foram os 2 de Emaús, porque já tinham encontrado Jesus, mas os que ainda não tinham visto Jesus, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Ou seja, ele estava mostrando o lugar onde ele tinha sido crucificado, as marcas da crucificação. Ele teve as mãos e os pés perfurados para ser cravado na cruz. E ele disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Olha, ele estava dizendo: olha, sou eu mesmo, eu estou até comendo. E a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa expressão, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, é uma referência a todo o Antigo Testamento, que já existia há bom tempo, quando Jesus veio. E ele então está dizendo: são essas palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés. A lei de Moisés são os 5 primeiros livros da lei. Os profetas, eles estão em todas as escrituras e nos salmos, que também são proféticos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu sempre vejo nesta expressão um momento quando eles foram nascidos de novo e tiveram um novo entendimento. O Evangelho de João, que eu li há pouco, registra um momento em que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E foi nesse momento que eles nasceram de novo. Mas aqui só registram essas palavras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer. Ele está se referindo principalmente a Isaías capítulo 53, versos de 1 a 12, e ressuscitar dentre os mortos, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 2. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
E ele acrescentou: vocês são testemunhas dessas coisas. Então Jesus está dizendo que ele veio em cumprimento às Escrituras, que haviam predito que ele devia sofrer, deveria receber sobre ele os nossos pecados, devia receber sobre ele as nossas culpas, e ao derramar o seu sangue, ele purificaria de todo pecado aquele que nele cresce. E as Escrituras previam também que ele haveria de ressuscitar, como de fato ressuscitou. Mas Jesus disse algo importantíssimo, e que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Não há perdão dos pecados sem que haja arrependimento. É preciso que nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas práticas iníquas, de tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. É preciso que nós nos arrependamos da vida que levamos até então à parte de Deus e recebamos então o perdão dos pecados. Então, ele disse que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Agora veja o que ele diz: vocês são testemunha dessas coisas. Porque Jesus já havia dito isso anteriormente e agora está dizendo: olha, elas se cumpriram exatamente como eu havia predito. E vocês são testemunhas dessas coisas, ou seja, vocês não podem ficar calados. Cabe a vocês darem testemunho do que eu estou dizendo para vocês, do que vocês viram com seus próprios olhos. Ou seja, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas, finalmente, Jesus apareceu só para os 11. E isso está registrado em Marcos 16, 14, 16. Diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, um outro encontro, uma outra ocasião, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui Jesus dá pela terceira vez, nos textos que nós já examinamos, agora uma missão específica para os 11. E ela não é diferente da missão que Jesus deu aos outros. Porque Jesus disse assim aos outros, a todos eles, né? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E ele disse também: vocês são testemunha dessas coisas, e que é necessário que vocês preguem arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E agora ele diz especificamente aos 11: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, e preguem as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Será condenado a uma vida eterna sem Deus. Porque sem Jesus não há salvação. Mas Mateus registra no capítulo 28, versos 16 a 17, Jesus apareceu aos 11 no monte. O texto que nós lemos em Marcos fala de um lugar quando eles estavam reunidos para comer. Agora aqui fala de uma orientação que Jesus havia dado, um recado que ele deu inclusive através de Maria Madalena, que dissesse aos seus discípulos que fossem encontrá-lo
na Galiléia, onde ele se manifestaria a eles e falaria com eles. E aqui diz, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E depois, logo a seguir, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A ordem para testemunhar de Jesus não foi dada apenas aos 11, mas a todos os seus discípulos. Eu já li e vou repetir em João 20, 21. Jesus disse que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E essa mesma ordem foi dada numa outra circunstância, ou talvez a mesma, Lucas 24, 46 a 48, e disse-lhes: assim como está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Ou seja, vocês têm a responsabilidade de testemunhar. Aos 11, Jesus disse a mesma coisa que havia dito aos demais, a todos, e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E novamente em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que este mandamento foi dado a todos nós, discípulos de Jesus, isso ficou claro quando teve início a perseguição levantada contra a igreja em Jerusalém, o que nós já vimos anteriormente em detalhes. Em Atos 8, 1b, diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eu já disse anteriormente e volto a insistir: os que foram dispersos não foram os apóstolos, não foram os 11, que vieram a ser 12 depois da escolha de Matias, que veio a se juntar aos 12, mas o texto fala que toda a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos. Eu tinha dito isso anteriormente e volto a insistir. Eu creio que de uma maneira muito singular o Senhor tem nos ensinado que o Evangelho não é, a pregação do Evangelho não é privilégio de determinadas pessoas. É um privilégio que o Senhor deu, é uma missão que o Senhor deu a todos sem distinção. Todos nós devemos falar de Jesus, todos nós temos que testemunhar de Jesus. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os que foram dispersos, verso 4, iam por toda parte pregando a palavra. Então, quem é que foi disperso? Não foram os apóstolos,
Foi a igreja como um todo, menos os apóstolos. Este texto é o cumprimento que Jesus havia dito em Atos 1:8. E ele não se cumpriu através dos 11, mas se cumpriu através da igreja como um todo. Quando Jesus disse em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quem é que foi disperso? Não foram os 11. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, aquela palavra de Jesus veio a se cumprir através da igreja e não da sua liderança. Eu não estou dizendo que a liderança não tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E eu estou me referindo aos 12 ou aos 11. Mas eu quero dizer que é importante que eu e você saibamos que temos todos a responsabilidade de testemunhar de Jesus. Você tem a oportunidade de ir, vejam, eles foram por toda parte. Eles se espalharam. Eles literalmente se espalharam por várias partes. E cada um foi para um determinado lugar. E onde eles iam, eles estavam falando de Jesus. Isso é muito significativo, porque você tem um círculo de pessoas que só podem ser atingidas por você. Porque você está em contato com elas de uma maneira que eu e as demais pessoas não têm contato com essas pessoas, mas você tem. São seus colegas de escola, são seus colegas de trabalho, pode ser o seu chefe, ou podem ser os seus subordinados, se você é chefe. As pessoas que conhecem você, que acompanham você e veem o seu testemunho, não vai faltar oportunidade para você compartilhar a sua fé. Elas estão de olho em você, se é que você já teve a coragem de expressar ou deixar transparecer que você pertence a Jesus, que você é do Senhor Jesus. Tem uns jargões aí que dizem: o Brasil é do Senhor Jesus, nada mais falso. O Senhor Jesus não morreu por uma nação. O Senhor morreu por pessoas. Pessoas que creem nele. Pessoas que confessam o seu nome e que o recebem pessoalmente. Você não pode salvar sequer os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Você não pode salvar o seu irmão de sangue, a sua irmã de sangue. Cada um tem que fazer a sua escolha e a sua decisão. E eu não posso fazer com que alguém faça o que cada um tem que fazer por si mesmo. Cabe a mim testemunhar. Agora, se você está num lugar e as pessoas sabem que você pertence a Jesus, que você é de Jesus, que você crê nele, então elas vão ficar de olho em você. A menos que você se omita e você não se declare ou você não deixe evidente que você pertence a Jesus e que você é de Cristo. Mas se você se manifestar como cristão,
como crente em Jesus Cristo, todo mundo vai ficar de olho em você. Então vai ser uma prova para você. Mas, se você realmente tem um compromisso sério com Jesus, você vai passar nessa prova. E se você errar, você vai pedir perdão. Quando você fizer algo que não devia fazer, você vai ter a hombridade, vai ter a capacidade de descer do seu pedestal e reconhecer e admitir: olha, eu errei. Eu não devia fazer isso. E eu quero que você ou vocês me perdoem. Isso resolve. Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos. Para isso, o perfeito morreu na cruz. E o perfeito foi Jesus, que não pecou. E por isso Ele é o único que pode nos redimir dos nossos pecados. Então, não vai faltar oportunidade para você testemunhar de Jesus se você vestir a camisa de Jesus. Eu não estou falando de vestir uma camisa onde está escrito Jesus. Eu estou falando ser de Jesus mesmo, mesmo que você não tenha nenhuma camisa com o nome dele. Então, as pessoas finalmente, ao observarem que você tem um comportamento diferente, elas vão até você e vão perguntar: por que você age assim? Ou então vão buscar em você motivo para você orar por elas. Vão surgir N situações em que você terá a oportunidade de compartilhar sua fé em Jesus. Você terá 1000 ocasiões para poder fazer isso. Se você orar por isso, se você pedir a Deus que crie situações nas quais você possa testemunhar de Jesus. Você, para testemunhar de Jesus, basta viver o Evangelho, e viver o Evangelho implica em pedir perdão e se arrepender quando você erra. Mas se você pedir a oportunidade, o Senhor vai lhe dar. Existem várias maneiras de apresentar Cristo. Você pode simplesmente compartilhar a sua experiência pessoal de salvação, o que Ele fez por você. Isso se você não souber apresentar um plano de salvação. Mas, quantos aqui sabem o que é um portfólio? Tá, o portfólio é uma lista ou uma série de fatos e fotos, às vezes, que comprovam a sua capacidade profissional, aquilo que você é e faz. Se você é crente de verdade, a sua vida é um portfólio, é uma apresentação daquilo que Jesus é. E eu repito, você não tem que ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. E eu repito, foi por isso que o perfeito, que é Jesus, se fez carne e foi à cruz em nosso lugar, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que a sua vida recomenda Jesus, você então terá a oportunidade de apresentar Jesus para quem se interessar em saber, ou para quem Deus trouxer ao seu caminho para isso. Você pode fazer isso também através da apresentação de Jesus de várias maneiras. Eu quero apresentar rapidamente 3 maneiras como você pode apresentar Jesus. Eu trouxe até o celular, porque eu quero mostrar para você. Eu sei que daqui não vai dar para você ver, mas você vai
perceber que dá para distinguir. João 3,16 é a primeira apresentação aí. Nós já fizemos esse treinamento anteriormente, vocês lembram disso? Quantos aqui lembram? Tá. Mas muitos estão aqui que não estavam naquela época que nós fizemos o treinamento. Não sei se você vê, mas aqui você pode... Aliás, eu vou fazer de forma diferente. E deu zebra aqui. Está aqui. Então, bom, vai ter que ser assim mesmo. Alguém está vendo? Tá, você pode apresentar assim, em casa eu consegui fazer assim, fica mais nítido nessa posição. Mas agora ela vai colocar lá, aí. Você apresenta Deus, pode passar o próximo. O próximo slide é quem é Deus? Você não precisa nem esperar a pessoa responder, mas poderia, se quisesse. Pode vir o próximo. Então fala que Deus é poderoso, Ele é pessoal e Ele nos ama. Vamos para o próximo. Mostra que Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para receber todas as suas bênçãos. Vamos para o próximo. Isso para sempre. Esse é o plano inicial de Deus. Vamos para outro. O plano de Deus para o homem é a vida eterna. O homem com Deus tem vida eterna. Vamos para o próximo. Deus não quer que nós sejamos como robô. Robô faz maquinalmente e não é esse o propósito. Pode ir para o próximo. Ao criar o ser humano, Deus deu-lhe o direito de fazer as suas próprias escolhas. Vamos em frente. Aí o homem escolheu deixar Deus e fazer a sua própria vontade. A má notícia é que o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. Porque Satanás soprou para Eva que ela podia ser igual a Deus. E no momento que ela escolheu viver independente de Deus, ela e o seu marido saíram do relacionamento com Deus e ficaram independentes de Deus. Lógico, perderam a vida que tinham. Pode vir o próximo. Adão e Eva fizeram essa escolha, decidiram rejeitar o controle de Deus sobre suas vidas e desobedeceram. Vamos para o próximo. Este foi o primeiro ato de desobediência. Vamos para o próximo. Comeram do fruto proibido. Vamos para o próximo. Assim entrou o pecado no mundo. Aí aparece a palavra pecado. Vamos próximo. Todos nós fizemos essa escolha, porque todos nós pecamos. Vamos para o próximo. Por nossa própria escolha nos separamos de Deus e da vida eterna. Vamos para o próximo. Vamos entender o que é pecado. Vamos para o próximo. Pecado é viver sem buscar a vontade de Deus. Ou seja, você faz do jeito que você quer, vai aonde quer. Então, pecado é você viver a sua própria vida. Vamos para o próximo. Aí está dizendo a mesma coisa. Você é o reizinho, né? Vamos para o próximo. Pecado é dizer, eu vou reinar na minha vida, eu vou viver minha vida com minhas próprias escolhas. Isso é pecado. Vamos para o próximo. Todos pecaram e não há exceção. Vamos para o próximo. O pecado do homem o separa de Deus e da vida eterna. Então, essas setas mostram o homem vivendo a sua própria vida separado da vida
com Deus e a vida eterna. Próximo. Com Deus o homem tem vida. Se o homem estivesse com Deus, ele teria vida lá em cima. Aliás, eu estou com a canetinha aqui, vai ficar mais fácil. Então, o homem com Deus, ele tem vida, mas sem ele, o homem não tem vida. Vamos em frente. Então, vamos ver a consequência do pecado. Mas sem Deus, uma separação eterna espera. O que espera o homem separado de Deus? A morte. E essa morte não é só morte física, porque todo mundo vai morrer um dia, mas é morte espiritual. Vamos para o próximo. Sabendo disso, o homem tenta de várias formas voltar-se para Deus. Então, ele busca uma igreja. O próximo. Mas ele não entrega a posse de sua vida a Deus. Ele vai à igreja, mas não entrega a posse de sua vida a ele. Vamos para o próximo. Ele procura praticar boas obras. Nada que o homem faça pode aproximá-lo de Deus. Todos, vamos em frente. Ele busca outras religiões que não podem resolver o problema do pecado. Vamos para o próximo. Todas essas experiências aqui mostram o homem tentando agradar a Deus para chegar a Deus pelos seus próprios meios. Vamos em frente. Visto que o homem não consegue subir até Deus, Deus então desceu até o homem. Deus providenciou uma ponte. Essa ponte é Jesus, que veio ele desceu do céu para ser essa ponte entre o homem e Deus. Não há outro meio do homem ir a Deus a não ser através de Jesus, né? Vamos para o próximo. Jesus veio para ser essa ponte. Vamos para o próximo. Essa luz aqui devia ser apagada, porque acho que está prejudicando um pouco. Vamos tomar isso bem pessoal. Vamos para o próximo. Apaga essa aqui também. Vamos para o próximo. Jesus veio para mim. Veja, aqui coloque o seu nome, e Jesus veio para você e veio para mim. O próximo. Ele morreu por mim e por você. Então vamos lá, o próximo. Você precisa então fazer uma escolha. Aqui, você está aqui e você tem a opção de fazer uma escolha. Se você escolher Jesus, você vai ter vida, senão você caminha para a morte. Vamos para o próximo. Se você escolher permanecer no seu caminho, você é o caminho de morte. Morte eterna. Vamos para o próximo. Ou você escolhe Jesus. Perdão. Ou você escolhe seguir a Jesus. Vamos lá. Se você fizer essa escolha, vamos para o próximo. E esta é a melhor escolha, vamos para o próximo. Veja onde vai o seu pecado. O seu pecado vai para a cruz, não é? E vamos para o próximo. Jesus é o único caminho através do qual você pode chegar a Deus. Não existe outra solução. Vamos para o próximo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos para o próximo. Aí está o texto, vamos para o próximo. Quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu sobre si os nossos pecados. E aqui mostra Jesus recebendo sobre ele os pecados que eram nossos. Vamos para o próximo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Vamos para o próximo.
Agora reflita quanto custa ao homem viver sem a direção de Deus. Vamos para o próximo. Esse é o custo. Você vai caminhar para a morte. Vamos para o próximo. Também já custou isso para você. Você já perdeu a relação com Deus. Até esse momento você está vivendo sem Deus. E está caminhando para a morte. Vamos para o próximo. Você consegue lembrar-se que viver sem a direção de Deus todos esses anos já lhe custou alguma coisa? Quanta tristeza resultante dos seus pecados e dos males que você cometeu como resultado de viver a sua própria vida separada de Deus. Então, resultado da sua separação de Deus. Vamos em frente. Então vem a pergunta, você se arrepende de ter feito tantas coisas sem consultar a Deus? Próximo. Então saiba, Deus ama você e lhe oferece uma nova oportunidade. Vamos para o próximo? A oportunidade de fazer uma nova escolha. Próximo. Então responda, você sabe que é um pecador? Você sabe que seu pecado separa você de Deus? E aí vem a pergunta, você se arrepende do pecado, de viver sua própria vida sem submeter-se à vontade de Deus? Se você quer o perdão e a purificação de seus pecados pela morte de Jesus na cruz, vamos em frente. Se você crê que Jesus é um caminho para Deus e para a vida eterna, vamos em frente. Você poderá fazer essa escolha por meio de uma oração. Veja se essa oração expressa o desejo do seu coração. Vamos para o próximo. Pai, reconheço que o Senhor me ama e por isso enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em meu lugar. Pela fé, convido Jesus Cristo para ser o meu Salvador e meu Senhor, assumindo assim o controle total da minha vida. É uma oração de entrega total. Vamos para o próximo. Recebo também por meio de Jesus e do seu sangue derramado na cruz o perdão de todos os meus pecados. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Este é o começo de uma nova vida. E assim termina. É facílimo de apresentar Cristo com esse método. E se você quiser, eu estou disposto a treinar a sua célula para usar isso aí de maneira mais eficiente. Passei corrido e então é necessário que os supervisores combinem para nós termos um treinamento aqui com as células que querem fazer esse treinamento, e eu creio que todos deviam fazer, para a apresentação desse folheto. Mas tem um outro, vamos lá, para o outro. O outro é Princípios para uma Vida Plena. O que é Princípios para uma Vida Plena? São os 8 princípios. Então, vamos passar bem rapidamente. Deus estabeleceu princípios muito importantes com o propósito de dar ao homem vida em toda a sua plenitude. Vamos para o próximo. Aí vem o texto bíblico, eu vim para que tenham vida. O primeiro princípio, Deus ama você, vai para o próximo. Para o próximo. Para o próximo. Para o próximo. Segundo princípio, tudo que recebemos de Deus nos é dado gratuitamente. Vamos para o próximo. Aí mostra... Está. E aí tem ilustrações. Terceiro princípio mostra que nós não merecemos. Aí tem a figura de um mendigo. Quem estende a mão para ele é um símbolo de Deus estendendo a mão não para um mendigo físico, mas para um mendigo espiritual que se reconhece no seu pecado. Aí vai desenvolver o que você já conhece como os 8 princípios. Se você já passou pelo discipulado, você passou por aí. Aí tem várias ilustrações que podem ser usadas, e nós chegaremos ao final. E finalmente o terceiro meio
que temos também é o das 4 leis espirituais. Vamos lá. Epa, mas começou da terceira, vamos para a primeira. Aí começa a primeira. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? A primeira lei, a segunda lei, e a terceira lei, a quarta lei, e as ilustrações, e finalmente você chega no final. Tudo isso você pode fazer no seu celular. Então, são métodos. Você que quiser usar o folheto, tem um folheto aí. A igreja tem o folheto das 4 leis, tem o folheto dos 8 princípios. Agora, esses meios, eu acho melhor no celular, se você tiver facilidade. Quando eu estou aqui, a gente fica meio... Eu não consegui fazer o que eu queria fazer, para mostrar aqui que... Bom, você viu alguma coisa, dá para fazer. E eu consigo fazer quando eu estiver menos preocupado em mostrar para você. Mas, então, são métodos que você pode usar e pode aplicar para compartilhar sua fé com outra pessoa. O primeiro meio que eu apresentei aqui, eu acho o mais simples e o mais adequado, porque, não sei se você reparou, mas ele só cita um texto bíblico. Quem reparou qual é o texto bíblico? João 3,16, só. Mas você mostra toda a história da redenção, desde o Gênesis. E é um método que pode ser usado. E eu acho que é o melhor para se usar no celular. Os 8 princípios, ou princípios para uma vida plena, nós temos isso também aqui para você usar no celular. Então, entra em mais detalhes, em pormenores e explicações bem detalhadas. Seria uma segunda etapa para quem já fez uma decisão e precisa entender melhor. Todos eles oferecem oportunidade para a pessoa orar recebendo a Cristo. Não se iluda, uma pessoa não pode ter Cristo se ela não orar e não tiver entendido o que você disse. Ela pode repetir a sua oração, mas não significa que ela entendeu. Ela tem que entender que a confiança dela tem que estar em Jesus. Alguém pode me dar uma cadeira aqui, daquela de plástico? Tem alguma aí, em algum lugar? Ah, está aqui. Receber Jesus é você dizer assim, você acredita que essa cadeira me aguenta? Aí eu fico assim, será que me aguenta mesmo? Aí eu vou sentar, mas eu vou me apoiar em alguma coisa que eu tenho aqui do lado, porque eu estou com medo de cair. Eu estou confiando que essa cadeira me aguenta? Então, se eu receber Jesus e não descansar inteiramente na obra redentora que Ele fez na cruz, eu não confiei. Eu estou me segurando em outras coisas. Estou dependendo de outras coisas, porque eu não creio que Jesus é suficiente para mim. E a menos que eu descanse inteiramente em Jesus, eu não entreguei minha vida para Ele. Então, não se iluda com orações feitas rapidamente, orações feitas como mera repetição. É preciso que a pessoa tenha realmente entendido o que está fazendo. E o treinamento ajuda você a colocar as coisas de tal forma que você ajude a pessoa a entender o que ela está fazendo. Para que ela não se
iluda a si mesmo e nem saiba o que está fazendo. Muito bem. Voltando para o texto básico, para encerrar, Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que nós mais precisamos é de discipuladores. Precisamos de pessoas que se disponham a discipular. Anteriormente, nós já tivemos aqui na igreja um plantão de evangelismo. Alguém que estava disponível todo domingo. E a gente anunciava aqui, você pode trazer quem você quiser, que vai ter uma pessoa que vai apresentar Cristo. Precisamos de pessoas que façam isso. Temos pedido, temos insistido, temos pessoas que querem fazer o que eu estou fazendo, que é ter uma classe de discipulado, mas nós precisamos de quem dê o beabá. Eu já fiz isso muitas vezes. E você, se você quer ser um discipulador mesmo, deve começar por aí. Através do discipulado, você dá a oportunidade à pessoa de refletir e pensar, e entender e realmente chegar aonde deve chegar, se ela quer. Uma vez tendo recebido Cristo e recebendo as noções básicas, então ela deve ser batizada, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No contexto bíblico, as pessoas eram batizadas, creram, assim que criam, eram batizadas. Mas nós vivemos num contexto bem difícil, porque muitas pessoas são levadas pelas emoções, elas recebem Jesus num domingo, na segunda-feira elas nem sabem o que fizeram mais. Elas continuam vivendo a vida dela. Então nós temos que dar um tempo para ver se realmente a pessoa vai ficar firme ou não. Não cabe a mim saber quem vai ser, quem é ou quem não é salvo, mas nós temos que ter, pelo menos, convicção naquilo que é possível detectar de que realmente a pessoa entendeu e creu em Jesus. E por isso que aí vem um discipulado mais profundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Aquilo que eu ensinei para vocês, passem adiante. E a promessa de Jesus, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Eu e você não podemos fazer nada. Jesus deixou muito claro no Evangelho de João que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou, ele se referiu a si, o trouxer. Quem faz isso é o Senhor, é Deus. E como é que Deus faz isso? Se eu oro, se eu busco, se eu intercedo pelas pessoas que eu quero alcançar, e ainda assim não vai depender de mim, porque as pessoas têm livre-arbítrio e podem optar por não crer, por não receber. Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o Senhor promete estar conosco até o fim. E Ele promete nos ajudar nessa tarefa. E como igreja nós precisamos gerar em Jesus vidas. Não há como ter vida. A igreja só tem vida à medida em que ela manifesta a vida de Jesus. E não a manifestação da vida de Jesus, a menos que nós
a compartilhemos com outros. Isso é responsabilidade de todos nós. Concluindo, eu concluo com Lucas 24, 46 a 48, porque foi a palavra que Jesus disse a todos os seus discípulos e não apenas aos 11. Assim, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunha dessas coisas.